Então a gente tem um avanço, um grande avanço, começo dos anos 90, final dos anos 90, final dos anos 2000, e esse avanço ele se dá justamente na questão epidemiológica, onde a gente começa a trabalhar os dados epidemiológicos. Quem é a população brasileira que sofre? Quem é a população brasileira que tem determinados tipos de agravo? Até então ninguém sabia responder isso. Graças à influência de Durban, lá atrás, e à incidência desse movimento negro, basicamente formado por mulheres negras feministas, mulheres negras lésbicas, a gente deve falar isso também, porque essa foi uma população que muito contribuiu para essa política, e muitas vezes isso também é esquecido. Mas o que é bacana a gente destacar é que a política nacional de saúde da população negra, integral da população negra, é a única política daquele ministério que tem força de lei. E a implementação dela é muito simples. É uma das estratégias pelas quais a gente pode lutar para o racismo na saúde. Um racismo que mata, que viola direitos. Então, uma política que está aí há mais de 10 anos. Até hoje, nós não temos 35% dos municípios, e são mais de 5.000 municípios. Não estão implementadas. Como assim não implementar aquilo que é lei? O racismo explica. Lembrando que um povo sem saúde não consegue exercer nenhum outro direito. A saúde é a base para que qualquer povo possa se desenvolver. É muito interessante pensar o desenvolvimento das ações no campo da saúde da população negra, da saúde da mulher, em prol das políticas de igualdade racial no curso dos últimos 10 anos. O Brasil foi um país central para que as Nações Unidas aprovasse, em 2013, a Década Internacional dos Afrodescendentes. E foi um país central para a criação dos postulados da Agenda 2030 no marco da Rio+20. Quando a gente pensa, no recorte da temática da saúde da população negra, da agenda dos direitos da saúde das mulheres negras, da saúde das mulheres e da pauta da igualdade racial, a gente conseguiu mais regredir ou estagnar do que encontrar progressos e avanços satisfatórios. Tivemos o fechamento do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra do Ministério da Saúde, a extinção de espaços de participação na estrutura do Ministério da Saúde, nos quais a temática da saúde da população negra era discutida, debatida e formulada enquanto encaminhamentos, a implementação e execução das políticas públicas de igualdade racial no Brasil e de enfrentamento ao racismo foram diretamente afetadas negativamente na última década. Comemoramos os 20 anos da Declaração e Programa de Durban, os 20 anos da Conferência de Combate ao Racismo no Brasil no ano passado, em 2021, com o enfraquecimento das estruturas de promoção da igualdade racial, no marco da pandemia da Covid-19, na qual pôde-se identificar maior letalidade na vacinação das pessoas negras em comparação com as pessoas brancas. Aproveitando esse espaço para falar de um mal que está atingindo, adoecendo, matando as mulheres de axé, o povo de terreiro, que é o racismo religioso. É de suma importância que possamos discutir
com outras mulheres, com outras lideranças, com a gestão local e buscar uma política pública que coíba o racismo e o racismo religioso, pois sabemos que enquanto houver racismo, não haverá democracia. Axé. Eu venho trabalhando com as questões que se referem à superação psicológica do racismo e os efeitos psíquicos do racismo em pessoas pretas, sobretudo em mulheres, em gays, lésbicas e travestis e transexuais. Eu organizei uma comunidade na periferia de Sendo Canedo, uma comunidade espiritual, né, de matriz iorubá, com cunho político, ativista e com foco na superação e na autonomia de uma série de dilemas que assolam a população preta e pobre. O papel da psicologia, o papel da atuação do psicólogo nessa temática, nessas pautas, não é só crucial, mas é fundamental, porque o psicólogo, a psicóloga, pode contribuir para a emancipação e para a autonomia de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, seja por causa do racismo, seja por causa da sua condição sexual, por causa da sua orientação sexual e por outras questões. Então, vamos avançar, vamos seguir o que a gente começou e destituir todo o retrocesso que nos impediu de continuar essa luta de emancipação do nosso povo, da nossa gente. De todos os avanços que a comunidade de travestis e transexual negra conquistou e adquiriu, isso foi muito importante para todas nós, né? Nós conseguimos a questão da retificação de pronome gênero através do STF, conseguimos, com muita luta dentro da área da saúde, colocar a ampliação e a execução processo transexualizador, onde esse processo transexualizador ele vai para duas searas, na área cirúrgica e na área ambulatorial, onde a gente teve esse avanço, né, de conquistar essa política afirmativa para a população de travestis e transexuais, né? Também a questão de várias campanhas de empregabilidade voltadas a essa população que vive um estigma muito grande, buscando dialogar com as universidades para que criem bancas específicas para selecionar alunas trans, né? Dentro do seu espaço acadêmico, a gente teve muitas violações de direitos humanos voltadas à população de travestis e transexuais, porque a gente está falando de duas violações, a do racismo e a da transfobia. E isso traz dois agravantes a mais na saúde mental dessa população. Mas a gente precisa também avançar muito com todos esses retrocessos, buscando voltar à atividade e a ampliação do serviço do ambulatorial e do cirúrgico da população de travestis e transexuais, que é o processo transexualizador. A gente precisa avançar mais dentro do Estado e a nível nacional nas políticas que garantam efetivamente a empregabilidade da população trans, né, como a população LGBT negra. Essa política de segurança alimentar, principalmente com a extinção do CONSEA, era uma pasta dentro do governo, né, e que tratava dessas questões de segurança alimentar e nutricional. E isso impactou principalmente no que a gente vive hoje, né? A alta dos preços nos alimentos, a falta de merenda escolar, né, que está dentro do PENAI, que é um programa muito importante. Eu não precisaria nem, na verdade, estar aqui falando, porque o direito à alimentação é um direito garantido por lei, né? E a gente agora tem que estar nesse papel de resistência e de cobrar dos poderes públicos o acesso a todos, né, à alimentação adequada em quantidade suficiente. E precisamos ter esperança, né, para que nos próximos anos a gente consiga novamente fazer com que os programas, né, de segurança alimentar e nutricional eles voltem com mais força, né, que a gente consiga mais financiamento dentro das políticas e que a gente consiga, né, mais uma vez sair desse mapa da fome que nos encontramos hoje. Acho que tem um tema muito importante também da gente trazer, que é a relação entre pessoas vivendo com HIV e a insegurança alimentar e nutricional. Muitas vezes, né, e tem acontecido agora com maior frequência, pessoas que fazem um tratamento não conseguem aderir porque falta alimento.
Eu acredito que pautar HIV dentro do recorte racial é de suma importância, porque quando a gente avalia dados do boletim epidemiológico de mortalidade, a gente vê que quem mais morre no Brasil são as pessoas negras, em especial as mulheres negras. A gente tem recuado bastante nisso. De uns anos para cá a gente tem falado muito menos por causa dos retrocessos que a gente está tendo na política. E quanto mais um país se torna conservador, menor as possibilidades a gente abordar alguns assuntos. E alguns assuntos como HIV. Por isso a importância da gente falar sobre HIV e também falar sobre recorte racial para que a gente assuma enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto sociedade, quais as nossas falhas, o que a gente tem falhado ainda, mesmo a gente tendo tantas coisas consolidadas, tantas políticas consolidadas. Na pauta do HIV a gente teve mais retrocessos, né, do que de fato avanços, principalmente nas questões de negritude e HIV. Porque ainda se tem essa visão de que é preciso tratar todo mundo igual e a gente esquece das especificidades que algumas populações tem mesmo de questão de território, de necessidade, de questões que podem influenciar e acarretar na própria questão da mortalidade de AIDS, que ainda hoje, nesses longos 10 anos, ainda se morre mais pessoas negras e mais mulheres negras com relação à AIDS. Com relação ao tratamento, a gente não caminhou muito. Então, a questão desses profissionais que atendem a população, né? O próprio Ministério da Saúde começou a fazer o recorte de raça muito recente, 2014, 2016. Então, esses dados ainda acabam passando por uma invisibilidade com relação a algumas questões raciais. O próprio MCP, o movimento, tem trazido essa pauta da questão da negritude das mulheres muito recentemente, até porque quem chega na militância, quem fica no movimento, quase sempre são mulheres brancas, né? E as mulheres negras não conseguem se manter presentes também no ativismo, porque é preciso ter algum tipo de acesso para permanecer nesses lugares, né? De dinheiro também, acesso financeiro, e a gente sabe que elas às vezes não conseguem participar de movimentos, de encontros, porque não tem como também estar presente. Então eu sempre falo que eu acho que o único movimento ou seminário que eu vejo, que eu fui, sobre negritude e HIV é a Rede de Mulheres aqui do Paraná que faz. Pelo Brasil todo, só esse movimento que eu vejo falando do HIV e da negritude. Então a gente também precisa estimular com que outros movimentos comecem a entender também as questões de saúde com esses recortes raciais, para a gente conseguir avançar. Nós tivemos, nesses 40 anos de epidemia da AIDS, nós tivemos muitos avanços, né? Esse atual governo que nós estamos tendo bastante retrocesso. Um dos retrocessos que nós estamos muito preocupados neste momento é a questão da medicação e também a retirada do recurso de 407 milhões, entendeu? Da política de AIDS. Uma política que já foi considerada a melhor política do mundo, hoje está sofrendo com grandes perdas. Assim também como outros movimentos, principalmente movimentos de mulheres negras, que a gente também tem tido vários retrocessos, porque a gente não tem uma visão para a mulher negra, para como aquela mulher negra vive, a situação que ela está naquele momento, certo? Na questão da saúde física, da saúde mental. Então, assim, é importante que a gente recupere todos esses retrocessos que nós estamos vivendo, tanto no campo do HIV/AIDS, como na política de mulheres negras. Nós tivemos muito avanço nas políticas para as mulheres, de saúde principalmente das mulheres negras, mas ainda são avanços mínimos, nós precisamos avançar mais. Hoje ainda vivemos numa sociedade que ela está baseada sobre esse racismo estrutural. Todos os lugares que nós participamos, nós procuramos fazer esse recorte para expor exatamente a necessidade que a gente tem de tratar mais dessa pauta da luta das mulheres negras, né? A gente tem buscado fazer isso. A União Brasileira de Mulheres traz um lema que é contra toda forma de opressão. Nós temos que ser
antirracista no nosso dia a dia. Então isso é muito importante, né? A gente fazer essa luta é muito importante. Hoje, 10 anos depois, né, da possibilidade de avaliar a implantação de políticas públicas para a população negra, nós ainda nos deparamos com questões que precisam ser melhoradas, que foram avanços, mas que pelo tempo, né, precisam ser revigorados, precisam ser refeitos. Se trata de atualizar, de potencializar documentos que alcancem realmente as pessoas, que ajudem realmente a resolver problemas. Eu trabalho com a violência doméstica, a violência sexual e outras formas de violência contra mulheres. E há necessidade ainda de que a gente consiga fazer inserções importantes para que todas as mulheres, em todas as vertentes, sejam alcançadas. A necessidade de se olhar os quesitos de raça-cor nas formas de notificação da violência. Há necessidade de se inserir as mulheres lésbicas, as mulheres trans, todas as outras categorizações em que as mulheres estejam inseridas, para que a gente consiga saber que populações estão sendo mais afetadas. E quando a gente pensa que violência acomete mais mulheres negras que mulheres brancas, a gente precisa reconhecer que o nosso país tem outras questões que precisam ser trabalhadas. Considerando o que esses eventos, né, trouxeram à tona e construíram uma movimentação em torno do debate da saúde da população negra, da década internacional do afrodescendente, e trouxe então para que o movimento, a sociedade civil, a gestão, né, o Estado debatesse e pensasse isso, o nosso desafio agora é manter tudo que a gente já conquistou até hoje e fazer com que essa juventude da atualidade, né, relembre tudo que já foi conquistado e volte a ser tão ativa, né? Continue sendo, e talvez mais do que em outros tempos, ativa para garantir os direitos que nós já conquistamos e ainda assim melhorar, porque nós não vivemos ainda uma igualdade racial, nós precisamos avançar muito nessas conquistas. Então, a nossa juventude, todo o movimento negro de mulheres, né? O movimento misto, LGBTQIA+, precisa estar unido para que a gente, de fato, garanta nossos direitos e possa, então, alcançar ainda aqueles que não conseguimos conquistar.